Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gelson Júnior, sou professor de língua portuguesa. Essa aula é sobre adjetivos e essa aula se destina ao primeiro ano do ensino médio. Antes da gente entrar nessa pandemia, a gente tinha encerrado o assunto de substantivos e suas classificações na sala de aula, e aí a gente vai dar continuidade às classificações das classes gramaticais, certo? E para começar a falar sobre o adjetivo, basicamente, assim, a grosso modo, o adjetivo é aquela classe gramatical que modifica ou qualifica um substantivo, tá? Mas a gente também pode afirmar que o adjetivo ele também qualifica objetos e seres, indicando aparência, estado, modo de ser, aspecto, entre outras coisas. Eu vou mostrar a vocês a seguir numa apresentação a classificação semântica dos adjetivos, ou seja, a classificação que tem a ver com o significado e com o sentido dos adjetivos. Vou também mostrar a classificação estrutural dos adjetivos, ou seja, como eles se constroem, se é primitivo, se é derivado, enfim. Vou também falar sobre adjetivos pátrios, que tem a ver com a localização, aliás, a localidade onde a pessoa vem. E também vou falar sobre as locuções adjetivas, né? Que é extremamente importante saber. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o latim também, que tem uma relação com as locuções adjetivas, tá? Não sai daí, preste atenção, que agora vai começar a apresentação. Até mais, valeu, tchau, tchau. Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gelson Júnior e agora eu vou continuar o vídeo sobre adjetivo, certo? Mas antes eu preciso falar sobre algumas definições gerais do que é um adjetivo, tá? E aí eu acredito que dando o conceito para que serve, onde a gente consegue identificar um adjetivo, fica mais fácil da gente compreender o conteúdo, né? Quando a gente vê sentido naquilo que a gente está estudando, naquilo que a gente está aprendendo, é muito mais fácil da gente assimilar e aprender, tá? E aí o que é que eu posso falar sobre o adjetivo? Que o adjetivo é essencialmente, na sua essência, um modificador do substantivo, ok? E aí ele serve para caracterizar os seres ou os objetos nomeados pelo substantivo, indicando desse jeito qualidade ou defeito, modo de ser, aspecto ou aparência ou estado. Por exemplo, eu vou falar aqui um exemplo de quando se nomeia qualidade, tá? Quando eu falo a inteligência lúcida, homem perverso, tá? Aí você observa que tem a inteligência como substantivo e lúcida modificando ou qualificando o substantivo inteligência. Do mesmo jeito que homem perverso, o homem é substantivo e perverso é uma qualidade do homem. Ou seja, enquanto o homem é substantivo, perverso é um adjetivo que qualifica, mostra uma qualidade ou um defeito. E no modo de ser a gente pode ver, por exemplo, pessoa simples. Pessoa substantivo, simples é uma qualidade dessa pessoa. Então simples é adjetivo. Ou também moça delicada, por exemplo. Quando eu falo moça delicada, a moça, no caso, é o substantivo e delicada é uma qualidade dessa moça. E aí também os aspectos e aparências. Por exemplo, quando eu falo céu azul ou vidro fosco, quando eu falo céu azul, o céu, no caso, substantivo, e o azul é uma cor, que é uma característica, é um aspecto, uma aparência desse substantivo que eu estou falando, tá? No mesmo caso, vidro fosco. No caso, vidro substantivo, fosco adjetivo. E aí, cadeira vermelha, casa grande, banheiro limpo, camisa azul, todos esses nomes que vêm acompanhando o substantivo são os adjetivos, ok? E também os adjetivos eles estabelecem com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência, entre outras coisas. Esses são os chamados adjetivos de relação. Por exemplo, quando eu falo nota mensal, a nota é o substantivo e o mensal é uma nota que é relativa ao mês, né? Do mesmo jeito, movimento estudantil. Movimento e estudantil por quê? Porque é feito pelos estudantes. Então há uma relação, tá? Casa paterna, que é aquela casa onde habitam os pais, ok? E o vinho português, que dá a ideia de procedência, dá a ideia de proveniência, ok? Tudo bem, vamos lá. Aqui vamos falar um pouco sobre a classificação semântica, tá? Que tem a ver com o significado. Um pouco sobre a classificação estrutural, que tem a ver com como a palavra ela se estrutura, ok? Pátrio também, que tem a ver com de onde a pessoa vem, localidade, etc.
e também sobre as locuções adjetivas, ok? Que é quando dois termos ou mais, eles têm um valor de um adjetivo, certo? Vamos ver isso com mais calma em breve. E aí vamos começar aqui com a classificação semântica. E aí, quando você vê essa palavrinha aqui, semântica, tudo isso aqui tem a ver com significado, tá? A língua portuguesa ela se divide entre fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Aí, além disso, tem pragmática, entre outras coisas, que isso é visto mais no ensino médio, no ensino superior, quando a gente estuda mais detalhadamente a linguagem, entre outras coisas. E aí, só recapitulando, a fonética e a fonologia estuda a produção dos sons da fala pelo corpo humano, né? E também, isso no caso, a fonética. A fonologia ela estuda essa produção dos sons da fala relacionada a uma língua. Por exemplo, existe a fonologia da língua portuguesa, a fonologia da língua inglesa, da língua espanhola, entre outras coisas. Já a morfologia, ela estuda a formação das palavras, tá? A origem e a formação, aí entra derivação, composição, sufixo, desinência, entre outras coisas que a gente viu com mais clareza na sala de aula. E depois disso vem a sintaxe, que é a relação das palavras, a ordem e a relação das palavras umas com as outras, tá? Vendo a função de cada um, a função que cada um exerce. Aí entra o sujeito, aí entra predicado, enfim. E a semântica entra sinônimos, heterônimos, e todas essas questões que têm a ver com o sentido, tá? E aqui a classificação semântica dos adjetivos, a classificação de significado, que é esse quadrado aqui que eu estou riscando agora, tá? É basicamente os restritivos e explicativos, tá? Quando você vê essa palavrinha aqui, restritivo, é porque se restringe a um só, né? Não se restringe a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, aluno inteligente, mulher sincera e cidade limpa, não é? Essa classificação não pode ser agregada a todos os alunos, nem a todas as mulheres, nem a todas as cidades. Então, esses adjetivos aqui, eles podem ser caracterizados como restritivos, ok? Que eles se restringem a cidades, alunos e mulheres em questão, tá? Mas não é somente mulheres, alunos e cidades, ok? Pode ser qualquer substantivo que mereça um adjetivo como este. E seguindo aqui, esse explicativo aqui, ele pode ser aplicado a todos os seres da mesma espécie, tá? Por exemplo, água mole. Todo mundo sabe que água é mole. Qualquer água é mole, menos gelo, né? Porque ali já é outro estado da matéria. Mas, por exemplo, animal irracional. Todo animal é irracional. Vocês concordam com isso? Do mesmo jeito que o homem é mortal. Alguém conhece algum homem imortal? Se conhecer, me apresente. E aí temos aqui o uniforme. Esse uni, quando vemos esse uni aqui, lembre-se que é único, um só. E forma é que ele mantém uma forma para os dois gêneros, tá? Então, tanto o aluno quanto a aluna podem ser gentil. Aluno gentil, aluna gentil. Ou seja, não tem flexão de gênero nessa forma desse adjetivo. Do mesmo jeito a palavra inteligente. Nossa, que menino inteligente. Nossa, que rapaz inteligente. Então, esse adjetivo inteligente aqui, ele não sofre alteração quando ele se relaciona com substantivos de qualquer gênero que seja, tá? Mesma coisa fiel, tá? Diferente dos adjetivos biformes, que eles sofrem uma flexão na desinência de gênero, ok? Como aqui mesmo diz, ó, com flexão de gênero. Então ele concorda com o substantivo que o acompanha. Aluna bonita. Ou aluno bonito também, tá? Aluna bonita, dedicada e sincera. Olha em cima aqui como está igual, aluno bonito, dedicado, sincero. Então, só recapitulando, restritivo é apenas a um ser, explicativo a todos os seres da mesma espécie, uniforme, ele não flexiona o gênero. Ih, rapaz, começou a chover. Não flexiona o gênero, e biforme, ele flexiona o gênero para concordar com o substantivo que
o acompanha ou que está relacionado a ele, tá? E aí essa questão estrutural aqui é interessante falar porque ela lembra muito, ou é análoga à do substantivo, tá? Simples é aquele que só possui um radical, tá? Né? Lindo, famoso, elegante, bom, verde. Tudo isso todas essas palavras são simples, porque elas só possuem um radical, só possuem um campo semântico, só possuem um significado. E aí, o composto, aliás, o composto ele é composto, obviamente, por mais de um radical. Então, quando eu falo radical, eu quero dizer que ele tem mais de como é que eu posso explicar? Uma raiz de significado. Porque existem palavras compostas que dão ideia de ser somente uma palavra, mas na verdade possuem dois radicais, mesmo sendo uma palavra. São as composições por aglutinação, certo? Aí no caso aqui, voltando, composto azul claro. Olha, azul e claro, nesse caso são ligados por hífen, tá? Eu vou continuando aqui, como eu havia falado, o composto ele possui mais de um radical, né? E aí o primitivo é aquele adjetivo que não deriva de nenhum outro. Eu digo mais, é a partir dele que vem outros adjetivos, ok? Tá? E aí, olha, o derivado ele provém de outro vocábulo, não necessariamente um adjetivo, certo? Por exemplo, aqui, material hospitalar. Hospitalar é o adjetivo, mas ele vem de hospital. E hospital não é adjetivo, hospital é um substantivo. Ok? Feioso. Já feioso vem de feio, que também é um adjetivo, ok? Amável vem de amor, que é um substantivo abstrato, ok? E brasileiro é um adjetivo pátrio, que vem do substantivo, perdão, Brasil, tá? E aqui eu vou seguir para o pátrio agora, que dá a ideia de pátria, dá a ideia de lugar, ok? E aí, entre os adjetivos derivados de substantivos, é importante a gente falar que esses adjetivos pátrios eles se referem a países, regiões, províncias, estados, cidades, vilas, povoados e também a raças e povos, tá? Não somente a países ou localidades, mas também raças e povos, etnias e etc. E aí vem aqui os exemplos, né? Quem nasce no Acre é acriano, quem nasce em Moscou é moscovita, quem nasce em Barbacena é barbacenense, quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontino, quem nasce na Etiópia é etíope, quem nasce na Guatemala é guatemalteco. Mas eu trago para vocês também outros aqui que eu vou falando, tá? Quem nasce na Bahia é baiano, quem nasce no Ceará é cearense. E aqui eu selecionei alguns mais interessantes. Quem nasce no Rio Grande do Norte é norte-rio-grandense. E quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense. Não existe Rio de Janeirense, tá? É fluminense. Outro interessante aqui é o Mato Grosso. Mato Grossense do Sul, tá? Ok? Outros exemplos de adjetivos pátrios compostos. Em inglês, anglo. Francês, franco. E aí a gente pode montar alguns adjetivos pátrios aqui. Por exemplo, a amizade entre Inglaterra e Estados Unidos é uma amizade anglo-americana, tá? O Império Austro-Húngaro, que é o Império da Áustria e da Hungria. Relações euro-africanas, são as relações entre Europa e África. Questões continentais aí, não é nem de países, sim continentes. Falares franco-provençais, e aí tem Provença e França, tá? Que são povos, tá? Enquanto a França tem a ver com país,
né? Nacionalidade. Província tem a ver com a região. E aí temos também antiguidade greco-romana, luta greco-romana, ou seja, é uma luta que possui características da Grécia e de Roma, tá? Literatura hispano-americana, seria a literatura que envolve a Espanha, ou países hispanos, e a América, tá? Línguas indo-europeias, e aí o latim ele entra nessa onda aí, porque o latim é a língua indo-europeia, que mistura características da Índia e da Europa, tá? Seguindo aqui para as locuções adjetivas. É importante a gente aprender locuções adjetivas, porque é daí que quem já assistiu minha aula sabe que eu às vezes falo bastante sobre latim. E o latim, ele é aquela língua, tá? E o latim é aquela língua de onde as outras vêm, várias outras línguas, assim como o espanhol, assim como o italiano, assim como o francês, enfim. São várias as línguas que elas provêm do latim. E aí a locução adjetiva, ela é uma expressão formada de duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo, tá? E aqui temos aqui os exemplos. Amor de mãe, amor materno, porque em latim mater é mãe, tá? Nariz de águia, nariz aquilino, tá? Porque águia em latim é aquila, tá? Porém, nem todos eles são provenientes do latim, mas a maioria sim, ou boa parte deles, tá? Por exemplo, paixão sem freio, paixão desenfreada. Nesse caso aqui não é proveniente. Rosto de anjo, também pode ser chamado de rosto angelical, ok? Folha de papel, nesse caso não tem um adjetivo, uma locução adjetiva correspondente. E cão de raça também não tem, tá? Mas aqui eu posso trazer alguns exemplos para vocês a parte, né? De abdômen, abdominal, de abelha, apícola, de águia, aquilino, como eu falei, de aluno, discente, que mais? De boca, bucal ou oral, e aí a gente observa uma coisa, né? Alguém fala, tem que fazer a higiene oral. Oral vem de oris, uma palavra latina que significa boca, tá? De chuva, água da chuva, água pluvial, que também serve como a locução adjetiva, tá? E aí vem algumas características aqui que são comuns às flexões nominais, não é? Que é a formação de masculino e feminino, singular e plural, tá? Que são comuns tanto aos adjetivos quanto aos substantivos, tá ok? E essas regras de formação de plurais, de gênero, aumentativo, diminutivo, elas servem tanto para os adjetivos quanto para os substantivos, ok? Isso foi visto em sala, eu vou disponibilizar esse material aqui de alguma maneira, vou tentar disponibilizar, tá? E aí eu vou disponibilizar outros links, vou disponibilizar alguns sites para que vocês também acompanhem de maneira à parte desse vídeo aqui o conteúdo de adjetivos, ok? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Planejamento urbano que vem do latim urbes, tá? E aí, de chuva, água da chuva, água pluvial, que também serve como a locução adjetiva, tá? E aí vem algumas características aqui que são comuns às flexões nominais, não é? E a formação de masculino e feminino, singular e plural, tá? Que são comuns tanto aos adjetivos quanto aos substantivos, tá ok? E essas regras de formação de plurais, de gênero, aumentativo, diminutivo, elas servem tanto para os adjetivos quanto para os substantivos, ok? Isso foi visto em sala, eu vou disponibilizar esse material aqui de alguma maneira, vou tentar disponibilizar, tá? E aí eu vou disponibilizar outros links, vou disponibilizar alguns sites para que vocês também acompanhem de maneira à parte desse vídeo aqui o conteúdo de adjetivos, ok? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.